Você já ouviu falar sobre Teresa de Benguela? Nesse vídeo a gente vai tratar dessa personalidade importantíssima para a história brasileira, para a cultura brasileira em geral. E se você é novo por aqui, já vai seguindo, já vai se inscrevendo no canal, porque ela é ainda tão importante a ponto de dar nomes para escolas brasileiras, municipais, de fazer com que sejam feitas até hoje dissertações, teses, livros, artigos. E a Teresa de Benguela, ela também é considerada uma rainha. Então ela se tornou rainha talvez aqui no Brasil. Por que talvez? Porque essa história é cheia de imprevisibilidade, é cheia de fraturas, de fragmentos. A cultura negra brasileira, de um modo geral, é cheia de fraturas, né? É cheia de interrupções. Por isso, esses dados eles foram levantados nessa pesquisa que eu fiz, mas a gente ainda pode aprofundar, porém, algumas coisas essenciais, linhas gerais, a gente já pode ir traçando. Você já sabe que ela foi uma rainha, né? Talvez você já conhecesse, mas com certeza algo novo pode ser aprendido. É uma via de mão dupla, né? Estamos trocando conhecimento. E quando eu falo da Teresa de Benguela, ela provavelmente, né, devido ao apagamento, é que a história é cheia desses fragmentos, desses pedaços descontínuos. Provavelmente, só justificando o uso da palavra provavelmente, talvez, em vários momentos do vídeo, ela foi trazida por volta de 1730, né, aqui no Brasil, no início do século XVIII. Então ela foi trazida por volta desse ano e com o objetivo de... Estou coçando aqui, mas não é piolho não. Inclusive a gente vai falar sobre piolho também, mas você já vai entender por quê. Ela foi trazida por volta de 1730 para trabalhar na mineração. Lembrando que o auge, né, da mineração, da extração do ouro brasileira foi por volta dessa época, de 1730 aproximadamente até 1750. Então, os homens brancos da época, o capitalismo se desenvolveu a partir da escravidão, né? O mercantilismo. Estou lendo Devolsky também, que é um pequeno livro de bolso promovido pela coleção do Djamila Ribeiro sobre o colorismo, e lá ela justifica, ela nos informa que o mercantilismo, as grandes navegações, a escravidão, a escravização negra, com esses caracteres, com essas características que a gente conhece até hoje, ela acontece por volta dessa época e depende muito de quem está sendo explorado. Então depende de quem está sendo precarizado. Nesse caso, a nossa protagonista de hoje, Teresa de Benguela, a rainha do Pantanal. Tem até um artigo aqui que vai embasar essa nossa conversa desse vídeo, e eu já vou pegando aqui que é para informar bem certinho como é o nome, quem são os autores, né? Para que as informações não fiquem pela metade. Esse artigo ele é de um site, na verdade. Ele é do site Brasil de Fato. Então, essas informações eu encontrei lá, e cujo título é Uma Rainha Negra no Pantanal. Conheça a história de Teresa de Benguela. Ela viveu 20 anos escravizada, como eu falei, com o objetivo de que ela foi trazida para trabalhar na mineração, de que oferecesse toda essa energia vital lá até morrer, porque é assim que os escravizados tiveram suas vidas. E ela ficou 20 anos reclusa, porém quando ela se libertou, porque essa questão de liberdade é feita pelas próprias mãos, né, de quem foi escravizado. Então quando ela foi para o Quilombo, ela conviveu com José Piolho. Olha só, o José Piolho, ele era o esposo dela, também ele era o principal líder nessa época, na época de 1740, né? E ela também assumiu o quilombo do Quariterê. Mas por que esse nome Quariterê? Um nome bem curioso, né? Se a gente parar para pensar, Quariterê significa piolho. Será que vem daí essa ligação, essa relação? Será que a gente pode fazer essa ligação? Como eu falei, sempre tem um talvez, né, na história. Nós temos certezas, mas tem quase sempre um talvez, ou um quase também, na história negra brasileira, devido ao apagamento de informações.
devido a essa supressão que até Fanon, né, no Peau Noire, Masque Blanc, peles negras, máscaras brancas, o psiquiatra francês fala que existe um apagamento. Aqui de Bembe também fala sobre isso nos seus livros, seus artigos, desse apagamento da história, que a gente quase está pisando em ovos sempre, porém algumas certezas nós podemos ter. E assim que o marido dela, o José Piolho, faleceu, ela tomou a liderança, recaiu sobre ela a liderança do quilombo do Quariterê. Esse nome Quariterê tem relação com raízes indígenas, né? Então Quariterê significa piolho em Tupi e Guarani. Lembrando que o Tupi e Guarani são línguas mães, né? Que tem várias outras ramificações dentro delas, vários dialetos, várias misturas. E lá nesse quilombo do Quariterê, foi produzido sob a liderança dela um sistema democrático, uma espécie de matriarcado com uma mobilidade entre os poderes, com uma certa igualdade dentro do quilombo. Falando nisso, tinha até uma curiosidade aqui que eu ia deixar mais para frente, mas eu não resisto, que é sobre o parlamento. Tinha uma casa específica para isso, uma casa que servia como parlamento, que servia como um lugar para falar, né? Para a parole, para falar mesmo, para a fala daqueles que seriam julgados. Sim, tinha uma espécie de tribunal no quilombo do Quariterê, o tribunal da rainha, que gera uma certa polêmica, né, para as pessoas para os jornalistas da época, para as pessoas consideradas os cultos, os doutos, espalhavam esses boatos de que ela coordenava, que ela comandava com mão de ferro esses tribunais. Então é bem legal dizer que tinha uma casa específica para isso, né? Para quem gosta de... Até podemos fazer um link com outro vídeo de justificar essa opressão, de culpabilizar as vítimas. Existia uma certa democracia já em África e no regime brasileiro mesmo, dentro do quilombo. Uma espécie de código de conduta, uma moral própria, uma ética por parte daqueles que faziam parte desse quilombo, que era um quilombo multiétnico, né? O que significa essa palavra? Multiétnico, pegando as divisões, né, as raízes da palavra. Multi, como eu já falei, estou falando pela terceira vez talvez, muitos, étnico, voltado para etnias, para as origens, para a ancestralidade. Então tinha mais de uma etnia lá dentro, tinha negros e indígenas. E como que a gente pode definir essas relações? Obviamente que não se tem muitos registros, né? Não se tem muitos registros sobre o nascimento dela, sobre a morte dela. A gente pode definir como relações, talvez, né, predominantemente igualitárias, se a gente pensar que ela se importou, né, que ela pensou em fazer esse tribunal. E além disso, as relações, né, lá dentro se davam, os modos de produção da sobrevivência, da subsistência, aconteciam com base agrícola. Eles plantavam o que eles comiam. Inclusive, olha meu vício linguístico aí, repetindo a palavra inclusive, é bom que eu pare, né? Inclusive, de novo, nesse convívio entre eles, nesse tempo, nesse mandato da Teresa de Benguela, aumentou bastante a produção de milho, aumentou bastante as plantações e a produção de algodão. E eles faziam, né? E além disso, eles faziam espécies de câmbios, trocas, escambos, né? Para buscar palavras um pouco mais. Eles simplesmente faziam com que a subsistência deles, a sobrevivência se desse por meio da agricultura e do trabalho em equipe, do trabalho em conjunto. Eles chegavam a produzir as suas próprias roupas. Eles também, só para pegar algumas informações aqui que eu acho que também são importantes, plantavam mandioca. E outros tipos de alimentos, é claro.
essa relação com as plantas, né, com a natureza, já vem de África, né? Inclusive, tem uma frase que é bastante marcante, ficou marcada no meu imaginário, que é Kosi Oe, Kosi Orixá. Repetindo, Kosi Oe, Kosi Orixá. Que significa sem planta, sem orixá. Então, essa relação de interdependência, né? De interdependência entre o mundo espiritual e a natureza já existia desde África. Eles faziam trocas para conseguir roupas com comerciantes da região. Então, nas redondezas, eles trocavam algodão por roupas já prontas. Assim, eles sobreviviam. Outras informações que também é legal dizer é que na região onde ficava esse quilombo do Quari-Terê, hoje em dia nós temos no Mato Grosso a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Nessa cidade de Vila Bela, aproximadamente 16 mil habitantes hoje em dia estão lá. Na época era o quilombo de Quari-Terê, né? Como a gente já conversou sobre esse nome. E desse período em que ela liderou, por volta de 1750 a 1770, lá em 1770 houve uma invasão. Obviamente os quilombos vão causando bastante fofocas, né? Então os senhores acabam sabendo, acabam descobrindo a localização. Por mais que os negros dominassem a região assim com uma certa facilidade, os índios também, eles sabiam se esconder, né? Mas não foi o suficiente, porque houve uma invasão punitiva com o objetivo, como o próprio nome diz, obviamente de punir mesmo. Então eles queriam destruir, eles queriam matar, eles queriam decapitar, queriam que servisse de exemplo, né, para que outros quilombos não se formassem, outros escravizados não tivessem essa coragem, essas ações de resistência. Lá por 1770, há quem diga que durou até 1810, mais ou menos, 1790, devido às incertezas dos registros, né? Mas em 1770, a Teresa de Benguela acabou morrendo. As causas da morte da rainha de Benguela, só para situar vocês, Benguela é uma cidade de Angola, em África, né? Então, Teresa de Benguela, por isso, provavelmente. Ela talvez tenha sido morta e sua cabeça pode ter sido também arrancada, né, cortada e exposta no quilombo do Quari-Terê mesmo, como exemplo para outros escravizados. Assim como também dizem que aconteceu o mesmo com Zumbi dos Palmares, né, no quilombo de Palmares. Falando nisso, já abre até outros links aí. O Sérgio Camargo é uma pessoa que sabe da importância da pele negra dele, é o presidente da Fundação Palmares, quis tirar o machado de Xangô como símbolo, quis desconectar algo que já foi desconectado dele, né? Uma espécie de complexo de inferioridade que se torna, segundo Frantz Fanon, um complexo de superioridade, porque ele alcançou um cargo importante e não mereceu. Pois é, quem sou eu também para dizer que se ele não mereceu ou não, né? Mas voltando a falar dessa possível morte da Teresa de Benguela como um assassinato. Pode ter sido decapitação mesmo. Ou também, outra hipótese da morte dela é que ela deve ter se suicidado. Como eu disse no início do vídeo, não há certezas devido ao apagamento, né? Eu mesmo não tenho tanta certeza sobre o que eu falo, ou melhor, sobre o que eu falo, eu tenho certeza porque eu venho pesquisando, mas sobre as minhas próprias a minha linhagem, né? Então eu consigo saber com mais clareza sobre um lado da família que não foi escravizado, obviamente, no passado, e esse apagamento dificulta até mesmo que eu acesse informações sobre quem eram meus antepassados, quem veio de África e assim por diante. Por isso, essa dificuldade de conseguir conhecimento de uma maneira geral. O conhecimento, ele não é apenas científico, não é apenas, ele também é empírico, é claro,
mas existe uma dificuldade acadêmica, uma dificuldade histórica de saber de onde nós viemos e assim para onde nós vamos, né? Então, só aproveitando aqui para folhear e achar mais informações que eu considero importante, a gente já vai falar sobre um projeto bem interessante também que aconteceu em Aracaju, né? Aracaju, no Sergipe. Mas antes é legal dizer que desde 2003 já existe a Lei 10.639 e esse projeto dialoga com ela, né? A Lei 10.639, que visa, né, que prevê que o ensino das escolas públicas tenha obrigatoriamente o ensino também sobre ancestralidade, sobre africanidade, sobre a formação histórica do Brasil e a história da África, né? História de África, falando do continente. Esse projeto ele vem ao encontro com a data 25 de julho, que foi escolhida para ser o Dia Nacional da Mulher Brasileira, o Dia Nacional da Mulher Negra, Dia da Mulher Latino-Americana também, Dia Nacional da Teresa de Benguela e, por coincidência, aniversário da minha mãe. Então, beijos mães, se estiver me assistindo. Obrigado por tudo. E falando do projeto Teresa de Benguela, esse é o nome do projeto, foi feito por Ludmila Guerra e também por Laila de Oliveira, lá em Aracaju, como eu falei. Tudo isso que eu estou falando para vocês vem de leituras de artigos, de sites, né? Então esse artigo foi onde eu consegui isso que eu estou passando para você agora. E na introdução desse artigo, logo já é instigada a reflexão quando as autoras trazem dados sobre o mapa da violência. Mapa da violência de 2003 até 2013. Nesses 10 anos é possível perceber que 54% das mortes por feminicídio ocorreram com mulheres negras. Também é possível perceber que, se a gente fizer essa comparação, já fica uma reflexão aí. 9,8% dos feminicídios que ocorreram nesse período também foram com mulheres brancas. Ou seja, você consegue ver esse desequilíbrio na balança? De 54% para 9,8%, obviamente esses números deveriam ser zerados, né? Lá na introdução também, tem um trecho ali que eu vou copiando, eu vou selecionando as informações que eu considero que vale a pena. Se eu pudesse trazer mais ainda, mas eu estou pensando no tempo do vídeo. Esses são extraídos dados fornecidos do próprio SUS. Então esses dados foram levantados na campanha SUS Sem Racismo. Esse é o nome da campanha. E eles apresentam que as mulheres negras costumam receber em média menos atendimento médico. Então elas ficam lá na salinha, o doutor faz algumas perguntas, liberada. Próxima. São dados do próprio SUS, tá? As mulheres negras, elas recebem em média menos atendimento médico em comparação às mulheres brancas. Outro dado também que vem do SUS, nesse mesmo trecho, é que 60%, né, das vítimas da mortalidade materna, isto é, as mortes que acontecem durante a gestação, é composto por mulheres negras. 60% das mulheres que morrem durante a gestação, né, a mortalidade materna, é composto por mulheres negras. Então a gente já consegue perceber, né, já consegue ter essa reflexão, aí você vai se deprimindo ao longo do vídeo, né, filosofar é se entristecer, mas a gente nem precisa falar só de filosofia, né, a filosofia é amor e sabedoria, olhando lá para a etimologia da palavra. Porém, existem outras filosofias, né, falando de um modo em que a gente consiga situar, usando, eu considero importante, eu poderia ter passado, mas eu acho que é legal falar
pegar outro trecho ali falando da Lélia Gonzalez, né? Inclusive eu estava procurando esses dados aí de que nesse caso, né, no caso das mulheres negras, elas sofrem uma tríplice discriminação. É o que Lélia Gonzalez afirma. É um nome bastante importante também na literatura, né, nacional, Lélia Gonzalez, repetindo aqui porque vale a pena. Ela diz que ela sofre essa tríplice discriminação, primeiro por ser mulher, segundo por ser negra e terceiro por ser pobre. Então a Teresa de Benguela é um exemplo de uma mulher que também sofreu isso, obviamente, resistiu, e a gente pode usá-la como exemplo hoje em dia de resistência, de reexistência, cujo objetivo é sobreviver, né? É existir mesmo. A gente vai buscando viver e sobreviver conforme vai se descobrindo enquanto negro ou negra na sociedade brasileira e na sociedade mundial, infelizmente, né? Porque as relações se interpenetram, né? A economia, o capitalismo, isso é fruto do capitalismo, esse tipo de escravidão, de escravização que foi feito com a modernidade, a partir de lá de 1400, no final do século XV, nessa transição para o mundo moderno com as grandes navegações. São características próprias do capitalismo, né? Então, o capitalismo, se é fazendo esse trocadilho aí que eu não podia perder, ele é um reflexo, né? Ele depende dessas relações de desigualdade, o racismo, o capitalismo, o colorismo, que é um desdobramento do racismo que eu vou falar nos próximos vídeos. Estou ansioso para falar sobre isso, apesar de ser um tema profundo também, que eu estou lendo de um livrinho de bolso bem legal fica aí a indicação, da Devolsky. Eu lembro o sobrenome dela agora, porque foi mais fácil de assimilar, porém ele é um livrinho de bolso da coleção da Djamila Ribeiro, né? Feminismos Plurais é o nome da coleção. Bem legal também, se você quiser pesquisar, dar uma olhada nessa coleção, tem na internet disponível para venda. Fica aí minha propaganda, que vale a pena. E falando do projeto, o projeto Benguela, ele aconteceu lá em Aracaju, como eu havia dito, com 600 mil habitantes, que só para situar, que se você não tem, eu tive que pesquisar essa informação, estou passando para você agora, 600 mil habitantes, segundo dados do IBGE, que buscavam promover ações de enfrentamento ao racismo e ao machismo. Então já é perceptível aí questões de gênero e de raça ou etnia, né? Porque não importa tanto o termo, se a gente vai continuar, a gente inconscientemente, né? Mas se vão continuar oprimindo, não importa tanto se a gente vai substituir, já dizem Kabengele Munanga, já diz a própria Devolsky, etnia por raça. Raça a gente pode continuar usando, é claro, desde que a gente fale no sentido sociológico, não biológico, porque biologicamente o Kabengele Munanga, lá em um dos livros dele, acho que é Origens da África, eu posso informar você se você me perguntar depois, ele já dizia que menos de 1%, segundo os estudos genéticos, o mapeamento do genoma humano, menos de 1% só do que nos compõe, do que compõe o nosso DNA, é responsável pela cor da pele. Você sabia disso? Então, pasmem, pelo cabelo, formato dele, pela cor dos olhos, pelo formato do rosto e das outras partes dos outros membros do corpo. E esse projeto, ele teve 2 etapas. Ele foi feito em 20 escolas de Sergipe. Ele foi uma parceria entre a Gerência de Igualdade Racial mais a Secretaria de Educação. Você deve estar lembrando agora do José Piolho, né? Ele foi uma parceria entre esses órgãos para fazer uma fanzine. Então, uma fanzine é uma espécie de história em quadrinho. Esse era o objetivo do projeto, criar uma fanzine durante esses 3 dias, que foi a duração dele, e os resultados foram muito positivos. Eu estou trazendo esses dados para você perceber justamente o desdobramento, né? Até onde a Teresa de Benguela deixou seu legado, até onde essa inércia, né? Esse movimento que ela começou lá no quilombo do Quariterê, vem até hoje, a ponto de, em 1994, a escola de samba Unidos da Viradouro trazer um carro alegórico voltado para Teresa de Benguela, né? Então tinha lá a imagem dela, tinha esse tema bem visível, bem interessante, importante, óbvio também, que não poderia deixar de ser dito. Nessas 2 etapas, para você que chegou até aqui do vídeo,
Na primeira etapa do projeto foi feita uma discussão para instigar, né, aí quem trabalha com educação sabe que é interessante, ou quem também não trabalha, instigar os estudantes para que seja compartilhado o conteúdo de uma maneira mais adequada, mais leve, mais light, e que eles se empolguem. Então foi feito discussões acerca desse tema, né, de raça e gênero, com base em recursos audiovisuais, ou seja, filmes, músicas, vídeos, poesias, aquilo que remetesse à ancestralidade, à cultura negra, pensando lá na Lei 10.639 e falando do dia 25 de julho, o dia da Mulher Negra, né? Dia de Teresa de Benguela. Então, na segunda etapa, já passando mais essa fase, foi feita a divisão de equipes. Nessas equipes, um certo número que não é citado no artigo, mas um certo número foi organizado e a produção textual era um desses objetivos também da segunda etapa. Como assim? Fazer as fanzines com recortes, nessas fanzines, que é uma espécie, né, de bricolagem de recortes mesmo. Alguns eram responsáveis pela diagramação, né, pela organização das páginas, outros pela capa. Inclusive tem uma história bem legal sobre a escolha da capa que veio posteriormente no artigo aí. E depois desses resultados, né, depois que foram feitos essa segunda etapa, foram distribuídos para os estudantes, para os professores, para a comunidade escolar mesmo. Por isso é legal mencionar que entrevistas também também foram feitas, né? Tudo é quase que tudo pode, né? Foi bem, eu imagino que se eu estivesse vivendo, deveria ter sido uma sensação muito agradável, assim, um certo conforto, uma emoção até por participar desse projeto. E falando, né, do título, um olhar sobre os relatos desse mesmo artigo, já observando o que foi dito nessas fanzines, um garoto, esse é o exemplo que mais me chamou a atenção. Ele era conhecido, sabe aquela pessoa que é a liderança da escola, que é aquele gêniozinho do mal? Mas nesse caso ele inverteu o papel dele, você vai perceber. Ele era aquela pessoa que podia fazer com que levasse os outros na onda dele, sabe? Uma pessoa influente lá. Esse menino ficou conhecido por não deixar as meninas jogar futebol, né? Ele não deixava elas jogar futebol usando o argumento de que elas não sabiam. Mas como assim? Elas começaram a questionar isso também durante esse projeto. Como assim a gente não pode? A gente não pode nem ir no gol lá? Não que o goleiro não valha, né? Não que o goleiro, nem, sem desmerecer, você entendeu? Mas nem isso ele deixava. E ao longo desse projeto, ele acabou refletindo, provavelmente as professoras, né, os responsáveis estimularam essa reflexão nele, e ele reconheceu a postura dele, reconheceu que não estava certo, né, e mudou. Então ele foi uma das pessoas que contribuiu até para fazer a capa da fanzine. Fez um desenho bem interessante lá, voltado para aquilo que ele gostou mesmo, e comentou que, olha só, ele chegou a perceber essa desigualdade, que a Marta e o Neymar não têm o mesmo tratamento em comparação. Se a gente comparar, né, que ela teve mais títulos mundiais do que ele. Então ela teve mais títulos do que muitos homens que jogam futebol e não é tão reconhecida, infelizmente. Agora, óbvio que teve mudanças, está tendo mudanças, principalmente com o movimento feminista. Porém, ele reconheceu esse menino, acabou mudando a personalidade dele, pelo menos nesses 3 dias que durou o projeto. Olha o quanto esse projeto foi essencial. Ele chegou a fazer essa relação dessa balança de desigualdade entre Marta e Neymar. Não somente isso, mas outras mudanças também aconteceram. Meninas, eu fico até meio empolgado aqui, porque meninas negras, elas
assumiram a sua espiritualidade afro-brasileira, então elas provavelmente se sentiriam envergonhadas, reclusas, oprimidas mesmo, talvez tivessem um certo bullying, né? Tem até vídeos na internet sobre intolerância religiosa. Eu acho que a mãe Márcia de Obaluayê, que tem um vídeo famoso na internet que virou viral, né? Virou viral, quando ela defende as filhas de santo dela. Então, existe sim um preconceito religioso, né? Intolerância religiosa. Não apenas olhando para a palavra religião, porque religião é uma palavra polissêmica, né? É uma palavra que vem lá do latim, na raiz religare, do verbo em latim, que significa religar mesmo, que significa que a gente vai se conectar com aquela essência, com aquela coisa que foi perdida. Mas no mundo africano, nessa pluralidade, né, afro-brasileira, nós já estamos conectados. Nós já nascemos conectados. Não precisamos absolutamente nos reconectar, nos religar com nada. Por isso, talvez seja legal substituir por espiritualidade afro-brasileira. Como esse vídeo já está passando do que eu tinha planejado, eu vou encerrando aqui, frisando esse aumento na autoestima, dizendo também que teve meninas LGBT, teve uma assunção, né, pessoas que assumiram a sua orientação LGBTQIA+, durante esse projeto, porque provavelmente porque se sentiram livres, se sentiram confortáveis, houve um empoderamento, uma vazão à liberdade, uma fluência maior de quem nós somos, falando em representatividade, falando em identidade, pensando nas nossas origens também. Essa foi a importância desse projeto Benguela, que eu encontrei num artigo, procurando lá aleatoriamente, achei que deveria trazer para vocês. Espero que você tenha gostado. Dá para perceber que aumentou bastante a autoestima de todos que foram envolvidos nesse projeto também, nessas 20 escolas municipais. Tem uma escola que se chama Teresa de Benguela também, mas é em Cuiabá, no Mato Grosso. E para fechar aí a nossa conversa, mais uma vez eu convido para você a se inscrever, a seguir o canal, a trazer sugestões, a me dizer o que você está achando dos vídeos. E já vou me despedindo. Espero ver vocês o mais breve possível. Até mais!